Ok. Querem começar a falar? Podem começar a falar, explicando o projeto. O Alexander, que sabe bem o início do projeto, como começou. O projeto começou por causa da curiosidade de saber a idade da escola velha, por causa que já estavam fazendo a escola nova. E daí a gente foi lá, foi ver a idade, nos visitar, e a gente viu que tinha bastante coisas antigas. Daí a gente também foi ver aqui a idade dessa escola que agora nós estamos estudando, e também daí visitar. Ok, pode continuar. Daí sim. comparamos as duas idades. Aí damos uma volta lá na escola nova, tiramos fotos de lá, tiramos fotos da escola velha e tiramos essa aqui para nós comparar. Aí vimos que no lado da nossa escola também tinha uma casa antiga, só que estavam tirando os tijolos dela para montar outra casa. Essa ali é uma casa Arquitetura em Chaimel. É uma casa com a arquitetura em Chaimel, que é arquitetura alemã. E eles retiraram então os tijolos do meio da estrutura para reaproveitar. Então permaneceu só uma parte da madeira toda encaixada e ao outro lado ficou então a parte da casa fechada, né? Ok. E é uma casa que tem mais de 120 anos. Então eles começaram a se questionar sobre isso, né? E aí... E daí a gente também foi vendo os jogos, as opiniões, a gente Viu o Clash, o Clash of Clans, o Minecraft e o outro Fazenda Verde 3. Tá, mas antes de surgir a Nós questão fizemos dos jogos... nós fizemos live ao princípio. Não, nós pesquisamos na internet primeiro. Nós pesquisamos na internet e vimos que a prefeitura havia um diagnóstico da Rua Mobile, com 23 edificações de casas antigas. Aí nós pegamos e vimos para a escola, aí entramos no site e vimos que todas as casas do inventário. Aí outro dia nos convidaram para fazer uma iconografia urbana. Uma oficina de iconografia urbana. Lá em Bom Princípio, na biblioteca, dentro da biblioteca. Aí a gente pegou e vamos visitar com uma mira, era uma mira feita de madeira, com uma linha, atravessada assim na meio. Aí nós olhamos, depois a gente pegou e desenhamos. A gente pegou o Alexandre Reis. Pode mostrar aqui para eles os desenhos das edificações que vocês fizeram. Eles montaram uma exposição depois com as obras que eles redesenharam das casas inventariadas da rua Irmão Weibert. Esse era desenho livre, era desenho livre. E desenhar. Não era com lápis? Era giz carvão, giz pastel. E daí a gente usou. Depois a gente pegou e fizemos as formas geométricas. Pegamos com tampinhas, fizemos tampinhas e fizemos as formas. As plantas das casas também. As plantas das casas com as tampinhas. A gente fez também a casa de cubinhos. Aí depois a gente pegou e criamos uma casinha de cubinhos de papel. Tinha... Quantos cubinhos tinha? Não, Era 200. perto de 300 cubinhos. Perto de 300 cubinhos. Aí a gente pegou a planta dessa casa, que é a casa Cumbres. Mostra o inventário lá. A gente também fez a igreja, a gente fez também umas edificações no Minecraft. Bota o nome pra folha, tem o nome. Não, a casa da planta. Aqui é a casa Cumbres e aqui Devagar. tá a planta. A gente fez a casa. Isso. Ok. E daí, depois que vocês fizeram isso, o que aconteceu? O que vocês começaram a perceber aqui na comunidade sobre as pessoas e o patrimônio? E o mais... Que gente velha, eles valorizam mais. E as pessoas mais novas, eles estão estudando. Que não, as pessoas mais velhas não se lembram o que é patrimônio histórico e casas históricas. Então, e daí fizemos pesquisas com a idade de entrevistas. Aí tinha de 42, de 18, 16. Idade. Idade. Aí
Daí eles tinham que dar o nome de uma casa e se sabia que era patrimônio histórico. Várias pessoas falaram, não sabiam várias pessoas sabiam que era patrimônio histórico, só não sabiam casas de patrimônio histórico da nossa E comunidade. há mais de 51 anos elas não sabiam o que era Não soube responder. Não sabia responder, não se lembrava mais. E aí eles constataram, então, com essa pesquisa que eles fizeram na comunidade, que as pessoas mais velhas têm um nível menor de escolaridade comparado com as pessoas mais novas. E relacionado a isso, eles perceberam também que as pessoas mais velhas não estavam não percebiam o valor das edificações como algumas das mais novas já percebiam. Então, pessoas muito mais velhas diziam que era importante que morava alguém ali, mas não conseguiam perceber a importância desse patrimônio na cultura e na constituição da cidade. Tem muitas casas, tinha muitas casas no estilo enxamel. Aqui no nosso município tem muitas Aqui no município deve ter umas enxamel. 22. Não, tem mais. 22. Tem mais. O número exato a gente não sabe, né? O número de casas enxamel. Aqui do lado nós temos uma, perto Lá da em casa cima dele tem duas, que fica aqui também no bairro. Lá em Perto de Santa casa tem Terezinha. 3. Então Lá em assim, Santa tem Terezinha. muita casa com estilo enxaimel. O único problema são as que não são dadas devido cuidado, porque é uma casa com uma estrutura mais delicada e ela necessita de um cuidado, né? Então lá na rua Irmão Weibert eles encontraram uma que era a casa Mendelhaus, que é uma casa que é impecável. Ela tem a idade certa, não lembro, mas é entre 80 anos, 70 e 80. 82. Tem que olhar ali certinho. Mas eles viram que aquela é uma casa que está extremamente bem cuidada, tem moradores dentro. Em compensação, essa casa aqui, embora seja mais velha, não está sendo tão bem cuidada, né? Essa é a casa. Aqui são os gráficos que a gente E fez. Calma, essa casa calma. ali, a gente fez no Minecraft essa casa. Ok. Por que eu pergunto para vocês? Porque a colonização básica da região lá de Erechim é diferente daqui. Aqui é alemã. Lá a colonização é polonesa. Então tem muitas pessoas, né, de lá que são de origem polonesa e a cidade ela foi construída no estilo das ruas de Paris. Né? O trânsito então todo conflui na Praça da Bandeira. Aqui nós Ok. temos os gráficos de 15, 25, esses anos. Aí, Da pesquisa que vocês fizeram, seus gráficos da pesquisa. Em que programa que vocês usaram para fazer isso? no Word e nas planilhas. Planilhas do Excel, né? Ok. Daí, aqui, ó. O que a gente sabia antes e depois dos jogos. Como é que a gente achava dos jogos antes e como é que a gente achava agora. Porque pra nós, antes nós não sabíamos o que era patrimônio histórico e casas de patrimônio. E agora a gente sabe o que é isso e conseguimos elaborar um jogo com isso. Jéssica, tu fala bem, pode falar também um pouco de alguma parte do projeto, porque o Cauê já está indo lá pro final. Mas tem muita coisa no processo desse projeto que a gente fez. A gente também visitou as casas. Aí depois a gente fizemos as visitas, e tem imagem das visitas, que a gente foi em cada uma das casas da rua Irmão Weibert E descobrimos que uma das casas foi destruída. destruída. A primeira da casa da A primeira da rua, que foi. As casas são todas inventariadas, né? Mas a prefeitura não tombou elas como um patrimônio. Então, é responsabilidade das famílias de cuidarem. E aí a prefeitura selecionou uma a uma, numa ordem de restauro, de projeto de restauro. Então eles restauraram a igreja, né? A igreja lá ainda não está pronta, mas ela está em processo de restauro. E uma das casas, que é a Casa Selva, para um local de cultura do município, né? Então, Tem uma casa ali, ó, essa casa branca, não sei se tu passou. Tem uma casa branca, ela tem acho que 1920 anos. Bastante. Outra questão também assim é que como o município ele está selecionando essas casas pausadamente, digamos, são projetos que levam 2 anos às vezes para conseguir restaurar, e o projeto do inventário eles fizeram em 2014, então
tem casas que a família pode se desfazer dela. No caso, então, essa casa que a gente viu que foi destruída, que era a primeira casa mais antiga da rua, a família se desfez dela para aumentar a empresa que estava construída do lado. Então, eles tinham um pavilhão e eles destruíram a casa para construir outro pavilhão. Então, foi uma dor muito grande para eles quando eles viram isso, né? Porque eles percebiam o valor daquela história por ser uma das primeiras casas do município, por ser feita com uma arquitetura e com um estilo de construção totalmente diferente, e ela foi destruída, né? Ela foi... Aqui em Bom Princípio tem na Rua da Igreja várias casas ali. Essa rua. Essa rua. Essa rua, né? Essa rua. A rua Irmão Weibert. Ok. Antes de nós usar a visita, a gente pegou e usamos o Street View aqui no Google Maps para nós visitar e ver as casas no Street View, no mundo virtual. Que tu pega, tu tem um bonequinho e tu bota em cima, aí tu começa a caminhar pelo Irmão Weibert. Porque até a nossa colega ela conseguiu tirar um print nas casas do Street View. E aí ela colocou aonde o print? No Evernote. Na Evernote. A gente usou a Evernote, agora ela não tá usando com nós. E como é que foi o uso das tecnologias digitais? Como é que vocês veem o uso das tecnologias digitais hoje? Evernote, PowerPoint, Word, Excel, Tudo que você... todos os materiais que a gente O Minecraft, tudo que vocês veem. Eu nunca tinha mexido na Evernote, nunca tinha jogado Minecraft, só tava vendo meus amigos jogar e olhando vídeo no YouTube. Agora eu jogo e construo casas, muitas casas. No Evernote, se eu preciso fazer um trabalho para entregar, eu entrego pelo Evernote. Se eu quero escrever um texto, uma história, eu escrevo pelo Word, pelo Excel, que eu aprendi. Se eu preciso fazer gráficos e coisas, daí eu faço pelo Excel, apenas planilhas. E vocês usam o WhatsApp? Sim, isso daí a gente desenvolveu o grupo e a gente conseguiu pelo WhatsApp ir para falar com a Eliane e com uma mulher que veio lá nos avaliar na mostra de pesquisa, que ela falou que o nome da empresa que ela trabalhava era Escaiola. Escaiola é a arquitetura. E numa visita na casa Baumgart, a gente viu o que era escaiolas. Escaiolas é um azulejo que é uma massa que parece um azulejo, aí eles pegam uma esponjinha e pintam assim. Daí fica igual a um azulejo. Daí, antes disso, durante essa visita nós visitamos e vimos que a prefeitura de cima, no Street View, ela tinha o formato de uma cruz. E se tu pegar, ela tem certinho o formato de uma cruz. Aí na nossa visita a gente encontramos com o Léo Kuhn, ele faz parte da igreja. Léo Freire. E daí eu pedi o que era isso aqui, aí ele me explicou que isso era uma janela cultural, como é que era antes o piso e como é que é agora. Aí nós vimos um túmulo lá que era uma caixinha, aí dentro, daí tipo, era fechado assim de madeira, aí a gente pediu, por que esse túmulo era assim? E aí ele falou que os túmulos que eram de antigamente não podem ser mais tirados, que tem mais de 70, 50 anos, não podem ser mais tirados. Porque já vai fazer parte, eles estão em processo para fazer parte de um patrimônio da comunidade. Ele quer tombar com patrimônio. Aí, e muita gente já veio lá pedir para tirar os túmulos porque estavam feios, quebrados, só que não podem tirar. Por quê? Porque eles estão esperando para vir verba do governo, né? Para eles reformar todos esses túmulos, restaurar esses túmulos. E também por causa que a arte assim, eles fizeram à mão, eles não fizeram... Era uma Não pedra desenhada com a mão. Ele ia lá e Ela é fazia a escultura. Ela é esculpida, né? É legal de perceber assim que eles não conseguem separar as tecnologias do que eles estudaram, né? Do que eles pesquisaram. Eles falam das tecnologias, mas não, eu uso para isso. Não, é uma coisa que é inseparável, porque isso faz parte do processo de construção da aprendizagem. Então eles não conseguem dizer, eu gosto do Face por causa disso. Não, é o Face a gente usou para criar um grupo para compartilhar informações sobre o que a gente pode fazer na sala.
ideias de projetos de artes surgiram numa compartilhação de um link no Facebook, né? No compartilhamento de um link do Facebook. Então, é inseparável isso no nosso contexto de aprendizagem hoje, né? Então, eu vou falar que eu usei o Evernote. O Evernote é legal. Por quê? Porque eu criei meus textos, porque eu entrego o trabalho para a professora por ali, porque a professora consegue marcar o que eu tenho de errado e daí eu imprimo e eu passo ali pro meu caderno de redação. Então, é uma coisa que é um processo inseparável, não tem como distinguir, né? E a mesma coisa o uso das tecnologias. O computador, o celular, sempre vai ver um por aqui, porque é uma coisa que a gente precisa usar no dia a dia. Porque nesse mundo cheio de informações, a gente tem que se utilizar dessas informações, de todas, e mediar e ver o que eles conseguem construir com elas. Não é preciso inserir novas. É legal pegar o que tem e aí, em cima disso, repensar e construir a ideia deles. E vocês trazem as tecnologias de casa mesmo ou a escola proporciona? Porque Casa? você tem um computador, um celular na sala, por quê? Os livros só falam da pessoa que escreveu o livro, não de nós. E o computador e o celular, essas coisas, falam o que acontece entre nós, não só daquela pessoa que escreveu. Né? Do mundo que a gente vive. Do livro, está escrito só o que o cara... Só o que a pessoa imagina. Só o que o autor escreveu. Quer que tu saiba, não que tu tenha mais informações. Nós vimos que havia um jornal que lá em São Vendelino, numa casa, foi tombada. A casa também era uma casa bem antiga. Não, ela foi tombada. Literalmente destruída. Ela não foi tombada como patrimônio. Ela foi destruída, né? A gente também pegou, tinha ali um jornal da escola, a escola velha, tinha um jornal, uma reportagem, que a família que cuida de botar no jornal para nós tirar a xerox. Pra gente estudar também uma história da casa. Aí cada um escolheu uma casa e daí podia desenhar se queria, né? Aí desenhamos. Tem essa aqui, Eu não terminei não. tem essa aqui e tem duas na caixa. A minha não tá na caixa. Cauê, vamos falar sobre o jogo? Sim. Como é que foi o processo de construção do jogo? A gente começou, primeiro a gente estava começando a fazer as placas. A gente teve ideias, que até que ela postou, que a gente estava tentando desenhar os jeitos que a gente ia fazer as placas. E como é que foram as placas? As placas foram desenhadas por eu e ele, nós desenhamos formato de um livro. Cadê o teu desenho? Tá aqui dentro? Mais pra lá. A gente também usou QR Code. A gente desenhou o livro, aí a gente pegou o Photoshop, mandamos para tirar uma foto e mandamos pro Photoshop e a gente tem alguns os cantinhos que nós tínhamos de dar, depois a gente mandou imprimir. Aí a gente pegou aqui, ó, esse livro, a gente desenhou, ele a Pro pegou e fez ele no Photoshop e arrumou ali um pouquinho. E daí isso no Photoshop isso faz a imagem do desenho ser como se estivesse no computador. E não em um desenho assim à mão. Aí, Só um pouquinho, vocês expliquem pro Aníbal e pros alunos dele como foi a primeira ideia de jogo. Quando vocês pensaram, nós jogamos Minecraft, Far Cry, a gente joga esses jogos, tá? E aí, o que vocês pensaram de primeira? Qual foi o jogo que vocês escolheram para criar um nós jogo? escolhemos o Minecraft, porque a gente tava pensando em montar a cidade de Bom Princípio dentro do Minecraft. Só que como é que o tempo era muito pequeno, isso ia ser muito difícil. Então cada um... todas as casas inventariadas. Assim, porque a gente só podia fazer na escola, por causa que todo mundo participava de um mundo só. A gente construiu um mundo Aí cada onde várias pessoas davam pra entrar nele e jogar ao mesmo tempo. Aí várias pessoas pegaram, cada um, eu quero essa. Entre as 5 escolhidas, que era a casa Mendel House, a casa lá de Nelson Maria Mendel, a casa Selba, a casa Kumpis e a igreja e a casa Balgrats, que vai começar o jogo. Só que a gente não desenhou, não fez alguma coisa. E a gente, antes da gente fazer o jogo, não tinha o Pokémon GO. É que a gente... Calma, vamos explicar. Daí, depois disso, vocês então criaram,
começaram a montar as casas no Minecraft. Aí- E aí vocês tiveram uma constatação. Vocês pensaram que, opa, e os adultos? E quem não joga? E aí, o que vocês fizeram? Aí nós pensamos, tá, e quem não gosta de jogos? Quem não gosta de mexer no celular e não conhece esses jogos? Então pegamos, construímos umas casas no Minecraft, botamos ela nas placas e botamos QR Codes, falando sobre a história da casa. Aí, Que era a pesquisa que vocês tinham feito. aí nós botamos em cada, das 5 escolhidas, botamos uma placa em cada uma. Aí tu vai caminhando pela Rainbow Vibert, aí tu tem um mapa, que é o final. O QR Code, tipo, tu Aqui, ó. pode Aqui, botar ó. no Que nasceu QR aqui, Code. pronto. Aí aqui começa a caminhada, né? Aí aqui a própria rua Rainbow Vibert, a gente pegou, tiramos um print do mapa, Do Google Maps. do Google Maps. Aí a gente pegou e viemos por aqui, aí chegamos na primeira casa, que é a casa lá de Nelson e Maria Mendel. Aí nós caminhamos um pouco, daí tem informações dela, né? Sobre a casa e sobre os que moram lá, moram. Aí tu vai pra casa da Mendel House, que é uma casa em estrutura em Chaimel, e vimos, quando nós fizemos a visita, e vimos que no inventário, que há uma marcação para identificar se a casa é em Chaimel mesmo, e porque na marcação há o ano que ela foi construída. Não, é uma marcação padrão, na realidade. Tem essa marcação porque existe muito o enxaimeloso, que eles chamam, que é uma construção de concreto, que eles fazem uma marcação como se fossem madeiras, imitando o enxaimel. Como é feito em Pomerode. Pomerode tem muitas Isso. casas assim. Isso. Aqui em Bom Princípio, na minha cidade, em Harmonia também, que é aqui vizinha, é prefeitura, escola, o posto de saúde, o museu. Só o museu da cidade que é em Chaimel. O resto é tudo, as construções são enxaimelosas, né? Porque elas não têm arquitetura em Chaimel. O QR Code é assim, tá, tem o aplicativo da tu bota lá, daí isso vai aparecer o que a gente escreveu, Que é o QR Code Reader. ou o que a gente botou um áudio. E antes de vocês continuarem falando sobre as casas, vocês criaram uma narrativa, né? E quem é que conta essa narrativa no jogo? A narrativa quem conta é o fundador de Bom Princípio, que é o Guilherme Winter, que na visita da igreja a gente viu o próprio túmulo dele, a gente achou. A gente usou material também que a gente tinha usado no 4º ano para pegar essas informações. É o livro... No princípio. O livro Bom Princípio. É. A história de Bom Princípio. Aí lá conta sobre a Rainbow Vibert, sobre quem fundou, como é que eles vieram. Aí vocês retomaram todos esses conhecimentos do 4º ano para agora, para então fazer a construção da narrativa do jogo. E por que o Guilherme Winter apareceu na narrativa no jogo? Por causa que ele é o fundador de Bom Princípio. Tá, mas o que ele tá fazendo no jogo? Ele tá contando a Ele história. tá contando a história de Bom Princípio. Ele tá ajudando as pessoas a conhecer a história de Bom Princípio. Só que ele esqueceu tudo. E daí... Na realidade, ele não esqueceu. Isso é o fantasma no museu, esse é o jogo do GPDU. Ele, na realidade, ele veio ali pra ajudar, porque ele sabia, ele conta a história, né? Eu vim aqui pra ajudar, porque eu fiquei sabendo que há casas inventariadas e pessoas que não conhecem. Então eu vim aqui para apresentar algumas casas de moradores que eu conheço e outras que eu não conheço. Então ele vem para ajudar. E aí, como é que o Guilherme Winter aparece no jogo? Só os áudios. Os áudios estão onde? Nos QR Codes. Que ficam Nas placas. nas placas. Isso aí. Aí a gente pegou e fizemos uma linha do tempo, como é que tinha muitas informações da igreja. A gente fez uma linha do tempo com QR Codes. A gente foi colocando lá quando chegou o sino, quando chegou as Uma partes. linha do tempo da construção da igreja, né? Como a igreja foi construída, como a gente está falando muito em patrimônio e de que são compostos esses patrimônios, então eles fizeram uma linha do tempo da construção da igreja, Tipo, eles foram para as mudando. pessoas compreenderem, né? Eles foram mudando a estrutura da igreja várias vezes. Qual era a primeira estrutura? De madeira. Era uma igreja de madeira. E aí depois, então, que eles começaram a fazer uma parte da igreja e foi avançando, né? Até ter o que nós temos hoje.
E o que vocês viram quando vocês viram a imagem aérea da igreja? Que parece Parece um cruz, eu já falei. Ela parece uma cruz vista de cima, né? A construção foi se ajeitando e montou uma cruz, olhando de cima. Pois é, eu andei nessa rua e eu vi as placas. Foram colocadas? Não, nós não colocamos. Essas as não placas. colocaram? Não. As placas que tem Caraca. lá são da própria prefeitura. Da do própria projeto prefeitura. de restauro. Tá. E nós, com o nosso projeto, a gente não colocou ainda porque a gente não teve a liberação da prefeitura para deixar permanente. Então, Por quando causa a gente que- vai jogar, a gente coloca as placas. No caso, no meio das eleições, aí a gente tinha que esperar. E daí Né? Porque deu... como é uma ação que entra diretamente dentro desse projeto da prefeitura de restauro, a gente precisa de uma autorização. Os moradores já autorizaram, né? E as casas ocupadas também. Só que a gente precisa de uma autorização da prefeitura porque a gente vai deixar ali, né? Que é para as pessoas conhecerem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar a comunidade para jogar, né? Quando a gente criou, a gente não ia fazer assim, a gente ia botar num dia e aí a gente ia ficar lá. Só que aí nos deu a ideia de pegar e fazer tipo um dia de patrimônio. A gente vai botar lá as placas um dia, 2 dias antes, daí a gente vai ficar lá no sábado de manhã, dia 15 de outubro. De tarde. Não, De tarde. de tarde, depois das 3 horas, aí a gente vai pegar e vai levar, ensinar as pessoas como é que se joga. Primeiro a gente ia começar pela biblioteca. Só que E como é que funciona o jogo? funciona começando na... Primeiro nós ia começar na biblioteca. Só que quem queria jogar no final de semana com os filhos, não ia poder, porque a biblioteca está fechada nos finais de semana. Então a gente vai começar na casa Bruno Loft, que é a primeira Mostra placa. a placa. Aqui a placa. Não tá muito, Deve não. ter deixado aquela placa lá da cena que é. Essa aqui vai na primeira casa, que é a Bruno Luft. Aí vai na Lar de Nelson e Maria Mendel. Daí a outra vai na Mendel House. Daí na Casa Selva, que é uma casa, tipo, ele é um casarão com balaústres e cornijas. E o que são balostras e cornichas? Balaústres são, tipo, cercadinhos, assim, com formato de pilares, assim. Só que pequenininhos. E cornichas é uma linha que, assim, vem como se fosse 3D. Vem, assim, pra fora. Vocês Aí, podem mostrar pro Aníbal e para eles como funcionam os áudios que vão indicando o caminho que tem que percorrer na rua. Vai lá na primeira página, lá onde começa o jogo. aqui. Tu bota assim em cima, agora vai ler. Aí tu clica em cima. Aumenta o volume lá. Olá, sou Guilherme Winter, fundador do município de Bom Princípio. Nasci em 7 de maio de 1807 na Alemanha, cheguei ao Brasil em 1829, com 22 anos de idade. Fixei moradia em Bom Princípio, tornando meu primeiro alemão do lugar. Estou aqui para ajudar a resgatar a história de Bom Princípio. Ouvi falar de um diagnóstico da rua Irmão Weibert, realizado pelo IFAI-RS. Vamos descobrir do que se trata. A cada etapa vencida, você vai adquirindo experiências e avançando de nível. Que cada etapa que tu abre assim e acha as casas, aí tu vai. Daí tu primeiro era estudante, aí doutor, Não, pesquisador, pesquisador, doutor, historiador. daí doutor. O doutor é o último, o doutorado é o último. Ah, Tu começa como estudante, daí pesquisador, historiador, aí mestre e daí doutor. e aí doutor. Daí cada aquele código, tipo, daí aqui tinha um áudio, aí o outro pode ter um texto. E o que as pessoas têm que fazer no jogo? Ela tem que pegar o celular, tem que baixar o programa, que é aquele código reader, aí tu clica assim, bota assim em cima e ele vai ler os QR Codes e vai contar todas as histórias do Bom Princípio, pra eles conhecerem um pouquinho mais da história do Bom Princípio. É um jogo informativo, né? É um jogo que tu vai passando e vai conhecendo as casas. São casas que começam quase no início da rua de uma ponta, eles pedem apenas 3 casas de visitar e termina no final da rua. Então, apesar de todas as 23 edificações não estarem dentro do jogo, elas estão no meio e elas estão identificadas pela prefeitura.
Então, conforme as pessoas vão jogando, elas além de estarem tendo então, conhecimento mais específico de cada edificação, elas vão ter o conhecimento visual e talvez se aventurarem a conhecerem dentro das casas, elas podem ver as outras casas, né? Porque tem casas que estão abandonadas, que estão desocupadas. Então essas a gente, até quando nós fomos na rua, quando a gente foi jogar, a gente entrou, a gente olhou ao redor, a gente viu pedaços que estavam faltando e daí a gente conseguia ver o chão, como é que era feito, o teto, a parede, o tijolo maciço, alguns que eram recobertos com argamassa de cimento e cal, que daí era uma argamassa diferente da de barro, que era das mais antigas. Então, as pessoas vão ter essa riqueza de conhecer a rua. Essa é o objetivo geral das pessoas no jogo. Não é elas não têm que fazer não tem muita mecânica no jogo. A própria mecânica é a locomoção. Por isso que eles disseram antes. Foi antes do Pokémon GO. Porque eles criaram um jogo e o jogo remete muito ao Pokémon. Porque eu preciso caminhar. Eu não vou poder conhecer se eu não me locomover. É que nem Pokémon GO, tu tem que se locomover pra conseguir Achar os Pokémon. E assim tu tem que se locomover para achar as casas, né? Para achar as casas e para te ir conhecendo as estruturas. Então, se a pessoa não quiser caminhar, ela não vai poder jogar, porque o jogo é justamente para isso, né? Para caminhar e conhecer. E o que vocês acharam da experiência, ou estão achando da experiência? E o aprendizado de vocês, como é que fica? Vocês acreditam que melhorou? Melhorou por causa do português, que a gente teve que fazer. A gente tinha que escrever muitos textos e mostrando como é que era. Caderno. Mostra A aí gente pra passava limpo aqui no caderno. É. Aí a gente tinha que passar tudo aqui limpo, a gente escrevia em papéis, passava aqui limpo. E o que vocês escreviam ali? A gente escrevia cada dia o que a gente fazia, ou seja, é tipo um diário. É diário de bordo. De campo. Todo o percurso do projeto está documentado ali, né? E qual é a sequência depois que o jogo estiver em andamento? O que vocês têm de outros projetos? Vocês pensam em fazer mais algo no município? Desenvolver mais algumas coisas no município? Digital que vocês querem. A ideia era transferir esse jogo para tipo um Second Life, sabe? Para caminhar, para as pessoas caminharem virtualmente pela rua Irmão Weibert, né? Para elas poderem conhecer, mesmo quem não é daqui, poder conhecer. É que nem Tipo... tem só um pouquinho, Cauê. Tem a escola das gurias que também fazem parte do grupo de pesquisa, da Ana Halter e Gisele Jacomim. O nome da escola delas é Irmão Weibert. E o nome da rua do nosso município é Irmão Weibert. Então, a ideia seria, o Irmão Weibert, ele é de município, né? Então, seria a ideia de pegar e contar quem é essa pessoa a partir da visita na rua, né? E aí, as pessoas de fora podem ter esse conhecimento também. E assim, promover a cidade, então, no turismo, né?